Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série C. Estamos chegando na reta final, 14ª rodada, lembrando sempre o regulamento. São 20 clubes que jogarão um turno único, ou seja, 19 rodadas. Terminamos a 14ª. Faltam 5 rodadas apenas para terminar a primeira fase. E ao término dessa primeira fase, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase. E os 4 últimos serão rebaixados para a Série D. Então é essa movimentação, principalmente nessa reta final, que nós temos que prestar atenção. Os 4 primeiros colocados estão sempre os mesmos. Estavam. O Botafogo de Ribeirão Preto agora está entrando nesse seleto grupo, está começando a ficar 5. Então, que estão mais ou menos tentando se desgarrar. A movimentação entre o sexto e o oitavo vem tendo pelo menos duas mudanças a cada rodada. Então a disputa está grande. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Brasil e agora o Campinense parece que não conseguem sair. O Atlético Cearense, que já vem há muito tempo lá, também ganhou nessa semana. O Confiança voltou, o Ferroviário saiu, enfim, tem movimentação lá também. Então prestem atenção, vou falar todos os resultados, toda essa situação. Mas antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Já gravei vídeo lá, hein? Da Série A, da Série B, tô gravando a Série C, daqui a pouco eu vou gravar da Série D. Tem todos os detalhes, todos os classificados, todas as situações, artilheiros, tudo para você, certo? Então ative seu sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Principalmente, dê seu like, dê sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR. A gente sempre faz lá, eu sempre respondo vocês, seja no Twitter, seja aqui no YouTube. Certo? Então vamos começar falando sempre sobre o primeiro colocado, o Mirassol. E esse resultado é importante, o Mirassol perdeu. O líder Mirassol perdeu. E eu quero lembrar sempre que a partida entre Botafogo da Paraíba, agora o quinto colocado, e Mirassol, o líder, foi adiada para agosto, comecinho de agosto. Então o Mirassol e o Botafogo, que já estão dentro ali do G5 agora, é o G8 que se classifica. Mas nas 5 primeiras colocações, eles têm um jogo a menos. Então o Mirassol nesse final de semana foi jogar com Volta Redonda, lá em Volta Redonda, e perdeu por 2-1. Para o Mirassol, não mudou nada, ele continua líder. Embora agora o Paysandu tenha os seus mesmos 26 pontos, mas ele continua líder e tem um jogo a menos. Para o Volta Redonda, a situação foi maravilhosa porque ele voltou para o G8. O Volta Redonda agora é o 8º colocado com 20 pontos, subiu 4 posições. Vê o que uma vitória faz. Tinha perdido na semana passada, a Volta Redonda saiu. Venceu o líder, voltou. Então Mirassol líder com 26 pontos, Volta Redonda entrando no G8 é o 8º com 20. Os gols foram do Vanderlan foram do Caio Vitor e do Wellington Silva. O Wellington Silva marcou 50 do segundo tempo, estava 1-1. O Mirassol estava ganhando um ponto precioso fora de casa. Aos 50 do segundo tempo, o Wellington Silva fez 2-1 para o Volta Redonda. O Camilo, cobrando o pênalti, fez o gol do Mirassol e com detalhe, ele assumiu a vice-liderança. Alex Henrique do Aparecidense e Marlon do Paysandu são os artilheiros com 7. Com 6 tem o Cristiano do São José, o Camilo agora do Mirassol e o Rafinha que marcou na rodada também com 6. Então a briga na artilharia tá boa também. Mirassol perdeu, não saiu da liderança, Volta Redonda venceu e entrou no G8. Briga importante. Quem colou no Mirassol com o mesmo número de pontos, os 26 pontos, é o Paysandu. Lembrando que o Mirassol tem um jogo a menos. O Paysandu, neste final de semana, venceu e aí fez 1-0 no Confiança e jogou Confiança de volta para a zona do rebaixamento. Olha o que o resultado faz. Para o Paysandu, ele é vice-líder com os mesmos 26 pontos do Mirassol, que tem um jogo a menos. Está muito bem colocado, não sai dessas 4 primeiras colocações, afastando dos 4 últimos que vão se classificar também. E o Confiança, com essa derrota, voltou para a zona do rebaixamento. O gol do Paysandu foi do Raí Lopes, né? Então você vê, o Confiança num tropeço volta para a zona do rebaixamento e o Mirassol e o Paysandu vão ficando cada vez mais perto da classificação antecipada para a segunda fase.
Belo resultado do Paysandu e ruim para o Confiança, que com 14 pontos é o 17º. Mas tem times ali com 1, 2 pontinhos só de diferença, então é uma rodada. Mas qualquer vacilo pode ser fatal. O terceiro colocado é o ABC. O ABC jogou ontem à noite, por isso que eu estou gravando terça-feira, 12/7, agora pela manhã, porque ontem à noite o ABC jogou em casa e ficou no 0-0 com o Manaus. Então, para o ABC, terceiro colocado, 24 pontos, continua na terceira colocação, com 24, bem colocado. E para o Manaus, também, ele é sétimo colocado com 21. Os dois estão no G8, os dois estariam classificados. Então, o resultado foi bom para os dois. Claro que para quem joga em casa é sempre ruim você empatar em casa. Mas os dois seguem dentro do G8, não dá para você reclamar da rodada. O quarto colocado agora, passando o Botafogo da Paraíba, que tem um jogo a menos, é o Botafogo de Ribeirão Preto. 4 vitórias seguidas, fez 1-0 no Ipiranga, que pleiteava o G8. Gol do Gustavo Xuxa cobrando pênalti. Botafogo com as 4 vitórias seguidas, agora ele assumiu a quarta colocação com 23 pontos. Então veja como o Botafogo vai estacionando aí, vai ficando mais perto da classificação. O que não faz, hein? 4 vitórias seguidas. Tava lá embaixão, para lá do meio da tabela. Embalou, virou quarto com 23 pontos. O Ipiranga, com essa derrota, agora ele é o 11º com 19. Tá só um ponto do G8, né? Tá na briga. Então, o que não faz uma derrota? Vocês percebam que da quinta, sexta colocação, principalmente sexta, sétima e oitava do G8, sempre tem mudanças. E lá na zona do rebaixamento também. Quem é o quinto colocado é o Botafogo da Paraíba, que empatou em casa com o Floresta. Gustavo Coutinho. Aliás, o Gustavo Coutinho tem proposta da Ponte para sair da Série C e para a Série B. Vamos ver como está essa movimentação de mercado. E o Renan Mota fez o gol do Floresta. O tropeço fez o Botafogo cair da quarta para a quinta colocação, com 22 pontos. Porém, se ele vencer esse jogo com o Mirassol a menos que ele jogue em casa, ele pode ser o terceiro colocado. Se perder, pode ficar numa situação aí mais complicadinha. Mas, de qualquer maneira, a campanha do Botafogo da Paraíba, o Popular Belo, é boa. O Floresta, com esse pontinho, 15ª colocação, com 16 pontos, abriu 2 da zona do rebaixamento. Passou a respirar um pouquinho mais aliviado. Quem voltou para o G8, na sexta colocação agora, é o Figueirense. Figueirense na semana passada tinha caído, vocês lembram? Nessa semana goleou o Campinense. Campinense mudou de treinador, está trazendo jogador, mas está perdendo jogador. Enfim, nessa movimentação de mercado, parece que está degringolando. Figueirense fez 4-0, Bassani, Maurício, Wesley Gaúcho e Muriel, com muita facilidade. Campinense 19º, hein? Penúltimo colocado, com 12 pontos. O Ferroviário, que é o primeiro fora, tem 15. Já é uma rodada. Tá desabando. Figueirense voltou para o G8 na sexta colocação, subiu 3 posições. Maravilha. Maravilha. Tá tentando estacionar por ali. Veremos. O Manaus, eu falei para vocês, empatou com o ABC, é o 7º, e o Volta Redonda, que venceu o Mirassol, o 8º. Então, o G8 nós temos Mirassol, Paysandu, Botafogo, ABC, Botafogo da Ribeirão Preto, Botafogo da Paraíba, Figueirense, Manaus e Volta Redonda. Hoje seriam esses times classificados, certo? Quem tem 20 pontos como Volta Redonda é o São José. O São José, mas ele é o 9º colocado. Ele é o 9º colocado pelos critérios de desempate. Tudo porque perdeu em casa do Vitória. Perdeu em casa. O Jadson fez o gol do São José. O Rafinha, que é um dos vice-artilheiros com 6 gols. E o Trellis, aquele mesmo estava no São Paulo, o Trellis, fizeram os gols. Aliás, um golaço do Trellis. Fizeram os gols do Vitória. O Vitória, com essa vitória, ele foi a 18, ficou a 2 do G8. Olha o Vitória finalmente pensando em G8. Finalmente. E o São José perdeu a vaga no G8. Caiu 3 posições. 3 posições. Foi para 9º com 20. O Vitória foi para 12º com 18. Então esses times aí ainda brigam pelo G8. O Vitória finalmente. Né? Finalmente. A Aparecidense também saiu do G8. Nessa rodada ele saiu do G8 porque ele perdeu do Ferroviário por 1-0. Lá em Ceará. O Ferroviário estreando o técnico Francisco Diá. O gol foi do Dudu.
O Ferroviário, com essa vitória, ele saiu da zona do rebaixamento, foi para a 16ª colocação com 15 pontos, um acima do Confiança que entrou. Veja o que faz uma vitória. E o Aparecidense, com essa derrota, saiu, ele perdeu 2 posições, é o 10º com 19 pontos. Então você vê, né? São José perdeu, Aparecidense perdeu, Ipiranga perdeu, Vitória venceu. Então esses times todos estão sonhando com G8. Assim como o Remo, que está dando uma desabada, trocou de treinador, mudou também, foi jogar com o Atlético Cearense, que era o Lanterna, lá no Ceará. Tomou de 3 o Remo. Vanderlan, Vitinho e Wilker fizeram os gols do Atlético Cearense. O Leandro Carvalho fez do Remo. Moral, saiu da lanterninha, foi para a 18ª colocação com 13 pontos. Tá dando sinais que pode reagir o Atlético Cearense. E o Remo desabou. Perdeu 3 posições, foi para a 13ª colocação, mas ele tem 2 do G8. 2 do G8. Ainda dá para brigar. Mas você percebe que o Remo perdendo força. Perdendo força. E o Atlético Cearense querendo ganhar força. Então essa é a situação. O Altos ganhou do Lanterninha Brasil lá no Piauí por 3-2. Dieguinho, Elielto e Manuel. Rafael Carvalheira e Thiago Santos fizeram os gols do Brasil. O Brasil, lanterna com 11 pontos, já está a 4 do Ferroviário, que está o primeiro fora da zona do rebaixamento. A situação do Brasil cada vez mais complicada. Caiu ano passado da Série B para a Série C e agora está querendo cair de novo, né? Em contrapartida, o Altos, que estava na zona do rebaixamento, continua ali na 14ª posição, subindo, né? Subindo, já tem 4 da zona do rebaixamento, já começa a respirar aliviado. O Floresta, eu falei para vocês, empatou, é o 15º, e o Ferroviário que venceu o 16º. Na zona do rebaixamento, o Confiança, que perdeu, voltou. O Atlético Cearense agora 18º colocado com 13 pontos. O Campinense é o penúltimo, caiu uma posição, 19º, e o Brasil. Então, Confiança, Atlético Cearense, Campinense e Brasil tem que tomar muito cuidado. A situação começa a complicar, porque faltam, se a gente tem 20 times, nós temos na 14ª rodada, faltam só 5 jogos, só 15 pontos em disputa. Então todo cuidado é pouco. Vou passar para vocês a rodada, a 15ª, que é só no final de semana. No sábado nós temos um duelo de G8. O Figueirense, o 6º colocado, joga em casa contra o Botafogo, o 4º. Briga boa, de movimentação na tabela. 17 horas, Campinense, dentro da zona do rebaixamento, joga lá em Campina Grande contra o Ferroviário que saiu. Então o Campinense, dependendo da vitória, aí, se ele vencer o Ferroviário, ele pode sair e voltar o Ferroviário para lá. Duelo de sufoco, hein? Outro jogo importantíssimo. 18 horas do sábado, dia 16 agora, nós temos Ipiranga com o Botafogo da Paraíba. O Ipiranga querendo voltar para o G8 e o Botafogo da Paraíba em 5º. Outra movimentação importantíssima, jogo importantíssimo. Aí nós temos depois, às 19 horas do sábado, o Floresta jogando no Ceará contra o líder Mirassol. O Mirassol, para não perder a liderança, precisa vencer. E o Floresta, que vem escapando aos pouquinhos da zona de rebaixamento, não pode perder para não voltar para lá. Jogo interessantíssimo também. Domingo, 11 horas da manhã, duelo de zona de rebaixamento. O Lanterna Brasil enfrenta o Atlético Cearense. Quem vencer, o Brasil, se vencer, não sai. Mas ele dá sinais de que pode sair. O Atlético Cearense, se vencer, ele pode até sair, dependendo dos resultados da rodada. Olha que importante esse jogo. 16 horas de domingo, Vitória com o Paysandu. O Paysandu vice-líder e o Vitória querendo entrar, quem sabe conseguindo até se vencer o jogo, dependendo do resultado. Aparecidense vai jogar em casa em Aparecida de Goiânia com o Altos, que está se reagindo, e o Aparecidense quer voltar para o G8. Jogo importante também. Aí às 18 horas temos o Confiança querendo sair de novo da zona do rebaixamento contra o São José, que quer entrar no G8. Veja que todos os jogos têm importância para alguma movimentação, ou lá embaixo ou lá em cima. Aí às 19 horas do domingo, o Remo, desesperado, querendo aproximar do G8, contra o ABC, o 3º colocado. Você vê como é importante para os dois lados? E aí a rodada vai terminar na próxima segunda, dia 18, lá em Manaus, onde o Manaus, o 7º colocado, recebe volta redonda do 8º. Quem perder aí fatalmente vai sair do G8, né? E o empate pode até tirar os dois. Então olhe como não tem uma partida da 15ª rodada que não vai ter importância, ou para o G8 ou para o Z4. Importantíssimo na 15ª rodada. E claro, eu venho depois do jogo da segunda-feira com todos os detalhes da 15ª rodada e toda essa movimentação.
Lembrando que os artilheiros são o Alex Henrique do Aparecidense e o Marlon do Paysandu com 7 gols. E logo atrás tem o Cristiano do São José, o Camilo do Mirassol e o Rafinha do Vitória. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.